Olá pessoal, eu sou o Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo neste 27 de agosto de 2022, no qual estamos ainda realizando a nossa análise sobre o Pinga-Fogo de Chico Xavier. Vamos lá? Entre as suas obras, de algumas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso. Mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não encontrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos. De que maneira você recebeu, qual foi a motivação para que este Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do Espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual, é um livro de profundo esclarecimento do problema evolutivo. E Mecanismos da Mediunidade, porque é um livro que traz um acréscimo enorme aos nossos conhecimentos possíveis no campo mediúnico. Eu gostaria que você dissesse quais foram as motivações, qual foi o seu trabalho nesse campo, o que você sentia quando escrevia, coisas assim. Eu sentia, naturalmente, um grande prazer em ser instrumento daquelas páginas, conquanto eu não as entendesse muito bem, remitia diretamente pelo correio ao companheiro que partilhava comigo da mesma experiência, em 2 dias convencionados da semana. Então, ele também me mandava para Pedro Leopoldo, eu lia o que ele havia recebido, ele lia o que eu havia recebido e o livro continuou até o fim. Mas a esse respeito, eu peço licença para lembrar um caso interessante. Em 1931, quando eu ia fazer 21 anos, o espírito de Augusto dos Anjos sentia muita dificuldade em escrever por meu intermédio. Nesse tempo, eu trabalhava no armazém, e esse armazém me dava também serviço para cuidar de uma horta muito grande, com plantações de alho, porque o alho na região em que eu nasci é um fator econômico de muita importância. Então, depois das 6 da tarde, para mim era um prazer ir fazer a rega dos canteiros de alho, e os espíritos começavam a conversar comigo. Eu achava muito prazer naquelas horas, porque eu me isolava de todo o serviço do armazém para ficar plenamente à disposição dos espíritos amigos. Então ele começou a ditar uma poesia que está no Parnaso de Além-Túmulo,
o primeiro livro da nossa mediunidade. Essa poesia se chama Vozes de uma Sombra. E ele começou a falar com aquelas palavras maravilhosas, muito técnicas. Eu, como regador, não me custava compreender. E ele falava e falava que gostava de escrever no campo e que aquela era uma hora em que ele queria ditar, para que eu ouvisse, para eu poder compreender na hora de escrever, porque muitas vezes escrevo também como médium ouvinte. Então eu sentia aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de água? Bom, vemos duas partes muito interessantes nesse relato do Chico. Uma que é sobre a questão dos livros psicografados, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Esses dois livros eu já li, já fiz análise desses livros. Gostaria de fazer um outro livro baseado nesses, porque existem algumas situações ali que poderiam ser aperfeiçoadas, melhores esclarecidas, e em alguns pontos tem uma prolaxia muito grande em alguns determinados pontos, inclusive pontos de minha formação acadêmica, pontos que eu domino academicamente. Existe uma prolaxia muito grande que poderia ser um pouco mais objetivo. Então, isso eu deixo para uma obra no futuro, na qual eu vou avaliar a possibilidade de escrevê-la, porque infelizmente aqui na Terra existem muitas coisas com relação a direitos autorais. Então você pode ou não fazer alguma coisa, mesmo que seja para um engrandecimento social e cultural, de acordo com a existência ou não de direitos autorais. E como essa é uma obra que não está em domínio público, essa é uma obra que possui direitos autorais, eu não posso simplesmente chegar e fazer uma reanálise, uma reescrita. Preciso de um embasamento jurídico para que isso não seja contradito às normas jurídicas, porque, obviamente, os detentores dos direitos autorais não vão simplesmente chegar e falar pode usar a minha obra. É um pouco difícil disso acontecer, mas se acontecer também, estamos abertos aí para que possamos realizar essa análise. São dois livros realmente de muita profundidade, muito interesse técnico e muito interesse com relação à espiritualidade, no qual muitas pessoas que eu já vi leram, não compreenderam, acham que compreenderam, e muitas vezes, por serem livros complexos, muitas pessoas gostam de dizer que compreenderam só para não se sentir que não teve capacidade cognitiva de compreensão. Mas existem alguns fatos que poderiam ser melhores elucidados, melhores esclarecidos, inclusive com uma forma literária mais acessível às pessoas, sem diminuir a qualidade da obra. Então isso daí vou ficar para uma análise para o futuro, dentro dos próximos anos, de estar realizando esse trabalho. Existem outras metas à frente que serão concluídas, mas essa está em foco. Agora, o que eu acho mais interessante nisso que o Chico falou e que nós devemos observar é o seguinte, com relação às características da comunicação mediúnica. Ele cita ali que não consegue compreender aquilo que está nesses dois livros e, posteriormente, cita a questão de que ele ia para o campo para regar os alhos e que os espíritos tentavam, antes de fazer algumas psicografias, conversar com ele para que ele compreendesse uma determinada situação, para que na hora de realizar a psicografia ela fluísse com uma profundidade maior. Isso nós precisamos entender da seguinte forma. As comunicações mediúnicas psicográficas, ou por audição, conforme ele citou até, elas ocorrem, as psicográficas fundamentalmente, utilizando-se da bagagem intelectual e do vocabulário que aquele espírito possui, aquele espírito encarnado, aquele médium possui. Então há comunicação de espírito para espírito, há uma aproximação entre os espíritos, em que há uma espécie de simbiose, vamos assim dizer, uma sinergia, um contato, uma aproximação, em que o pensamento do espírito comunicante ele passa a estar
fortemente atrelado ao pensamento do que está recebendo a comunicação. E esse espírito que está recebendo a comunicação, ele é vinculado a um corpo, e com o corpo ele realiza a transmissão do pensamento. Então não é de espírito comunicante para o corpo, é de espírito para espírito, tá? Entendam isso. Tanto que a gente não vê por aí nenhum cadáver psicografando, nenhum morto psicografando, porque nunca será de espírito para corpo, sempre será de espírito para espírito, e esse espírito que possui o vínculo com o corpo é que transmitirá o conhecimento. Então, por isso que quando ocorre uma comunicação mediúnica, é muito difícil de essa comunicação ela ser 100% a mensagem original que o espírito comunicante quer trazer. É muito incomum ser 100%, porque vai se utilizar do arcabouço técnico, do arcabouço vocabular, do conhecimento que se possui. Vamos dizer que uma determinada pessoa ela seja um engenheiro de altíssimo padrão, construa vigas, pontes, edifícios e tudo mais, e saiba tudo de engenharia. Porém, não entende absolutamente nada de medicina, e seja um médium. Então, um espírito que tenha sido um médico, em outra ocasião, passar uma mensagem, um conhecimento com profundidade teórica de fatores da medicina por esse médium, é muito complexo e não necessariamente será uma mensagem tão precisa e tão clara. Já um espírito passar conhecimentos teóricos, conhecimentos técnicos da área de engenharia é fácil, porque todo aquele pensamento está ali. Porque é o pensamento de um espírito para o outro, então é o pensamento que é o transmitido. O que recebe, ele tem o papel de converter o pensamento em palavras, em expressões utilizadas aqui na Terra. É como se fosse um tradutor entre línguas. Eu falo apenas língua portuguesa, outra pessoa fala apenas japonês. E no meio do caminho tem um tradutor que fala tanto português quanto japonês. O que eu falar, ele vai traduzir para o japonês, e o que o japonês falar, vai traduzir para o português. Porém, isso vai estar de acordo com a capacidade de conhecimento das duas línguas e da linguagem técnica de cada um. Se eu quiser, por exemplo, abordar temas de engenharia, que nem foi o caso passado, e o japonês do outro lado ele entenda engenharia, mas o tradutor não conheça muito bem, ele vai ficar um pouco perdido na hora de passar esses conhecimentos, e alguma coisa poderá ser um pouco truncada. Por exemplo, em espanhol, o mouse que a gente usa nos computadores se chama ratón. Então, se você for falar, aperte o rato. Se você for traduzir para português, vai ficar uma coisa meio esdrúxula. Nós vamos ver, então, que a tradução literal de driver, que é aquele software que permite com que o hardware seja reconhecido pelo sistema operacional e funcione adequadamente. Então, quando a gente vai instalar um driver no computador, um driver de impressora, por exemplo, a gente sabe do que se trata, que é esse software. Mas se a gente for traduzir diretamente do inglês para o português, vai ficar instale o motorista. E o que significa esse motorista? Fica uma coisa perdida. Então, numa tradução, a gente não pode se basear exclusivamente na literalidade. A gente tem que se basear no conhecimento e no que se quer dizer. Por isso, inclusive, existem diversas versões da Bíblia, porque algumas são mais literais, outras tentam trazer para a nossa realidade o que ela quer dizer, porque eram escritos de 2000 anos, então muitos dos conceitos que eram daquela época, hoje não fazem sentido, porque tudo envolve a questão temporal e cultural de cada grupo. Então é a mesma coisa. Aquele espírito que está fazendo a comunicação, quando ele vai se utilizar de um médium que possui uma capacidade intelectual naquela área, ele terá um resultado muito valoroso. Porém, se ele não possuir, ele terá muita dificuldade. E nisso a gente tem que se atentar, porque é da mesma forma que vários segmentos religiosos cristãos brigam, porque numa Bíblia A está com uma vírgula, na outra está sem a vírgula, tem um significado um pouco diferente de A ou B, muitos criam confusões à toa com base em detalhes, esquecendo de se focar na parte mais profunda que é a essência. A mesma coisa ocorre no Espiritismo. Muito do que está escrito nos livros de André Luiz,
de Allan Kardec, inclusive, de outros autores. São questões muito boas, positivas, mas às vezes há alguma divergência e o pessoal quer se pegar de forma muito fechada aquilo que foi dito ou não foi dito, sendo que determinadas questões apenas estão relacionadas com a parte do animismo daquele médium que estava se comunicando. Existem até alguns escritores espíritas que são considerados como apócrifos, porque passam algumas mensagens que não são aceitas ou acatadas pela maioria, vamos assim dizer. Mas também não pode se esquecer que muitas das mensagens deles, inclusive, são boas, porém com essa ressalva de algum fator de animismo. Se a gente for purificar e tirar essa questão do animismo, boa parte das mensagens, das comunicações, elas são boas. E como que a gente faz para isso? Estudando, se aperfeiçoando, compreendendo e com a razão compreendendo o que é uma mensagem boa e o que é a parte do animismo, dessa alteração do conhecimento que foi inserida naquela mensagem. Vamos prosseguir? Chico Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de tudo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não, professor? Permite, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você que faz. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Interessante. Vamos lá. Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso irmão que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio
e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você, porque já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou-se. E para o encerramento do programa e aquele pedido que eu vou fazer a você, necessita novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes, Chico. Esse vídeo do Chico, falando sobre essa questão dos 50 anos e tudo mais, tem ultimamente gerado uma repercussão muito grande na internet, pessoal falando de data limite e tal. Infelizmente, algumas pessoas, que é bom não citar o nome, mas que vocês já conhecem, que utilizam levianamente o nome de Chico Xavier para poder ganhar cliques, ganhar curtidas, ganhar acessos e, quem sabe, também monetizar. Algumas pessoas que deveriam focar na essência do espiritismo, querem mais a fama do que qualquer outra coisa, enquanto o próprio Chico, ele buscava, não vamos dizer o anonimato, porque não tinha como, mas buscava humildemente apenas fazer o seu trabalho. Hoje, algumas pessoas elas querem falar sobre data limite, querem falar sobre mudanças, isso, aquilo, outro, e não é assim que funciona. Estão muito enganadas e estão iludindo diversas pessoas e, infelizmente, por causa de seu orgulho, de sua vaidade, quando chegarem do lado de lá, por estarem acompanhadas por irmãos não tão evoluídos e estarem fascinadas dentro de um processo, sim, de obsessão, acabarão tendo um susto, uma percepção muito diferente do que as que espera. O que ocorre é o seguinte: momento nenhum Chico falou sobre data limite. Eu tenho um vídeo, está aqui no card, vou apresentar esse vídeo aqui, tá? De um dos lados aqui, acho que do lado de lá, o oposto, né? Sempre fica na direita de quem vê o vídeo. Então, nesse card eu falo justamente sobre essa questão de contatos e de viagens espaciais. Não haverá isso de viagens espaciais. Fiquem tranquilos, não há. Por quê? Porque é impossível. Talvez pela nossa física, que a gente já demonstre que é impossível sim viajar a mais da velocidade da luz, mas fundamentalmente porque não é necessário. É por esse aspecto. Então, isso de 50 anos, se não entrarmos numa guerra de grandes proporções, de fato, 50 anos, isso dali foi em 71, 50 anos acabou agora, em 1921. Nós passamos por uma pandemia, tudo bem e tal. É claro que a gente não entrar... Quando o planeta entra numa guerra de grandes proporções, há um conflito e está todo mundo preocupado em destruir o outro. Quando isso não acontece, quando se tem um objetivo em comum, por exemplo, de construir uma cidade espacial na Lua, esse objetivo em comum faz com que essas pessoas se unam esforços e unam recursos, essas nações se fortaleçam, tanto na parte da amizade, da cooperação, quanto na parte do desenvolvimento. O que ele citou com relação às viagens marítimas do século XVI e de posteriores também, né?
é muito real, porque no momento em que a NASA, a ESA e outras entidades internacionais buscam criar mecanismos para realizar e viabilizar essas viagens espaciais, ela está fatalmente tendo que criar tecnologia para suprir essa demanda, criando novos materiais, trabalhando na liga dos materiais, nanotecnologia e outros fatores mais. E isso gera um reflexo para a nossa sociedade como um todo, porque são realizados invenções para um fim objetivo, que seria uma viagem espacial, mas essas invenções acabam que são utilizadas na Terra. A gente vê ao nosso redor um boom que se teve de tecnologia, e parte disso foi movimentada, foi fomentada justamente por essa questão da viagem espacial. Devemos observar que as invenções, as criações, a evolução, ela ocorre sempre de acordo com uma necessidade. Se eu estou vivendo aqui e não há necessidade nenhuma de uma melhoria, se eu não percebo essa necessidade, acaba que eu não vou criar algo que crie uma disrupção daquele meu mecanismo de vida. Porém, quando eu crio um objetivo a ser alcançado, eu vou ter que verificar quais são as metas, o que é necessário criar para viabilizar o alcance daquele objetivo. E dessa forma, acaba que eu vou ter como resultado posterior a isso tudo elementos que podem ser utilizados em outras questões que não estavam envolvidas naquela ideia inicial. Superando essa questão de que fatalmente a gente criando uma hospedagem, uma cidade na Lua, de fato um domo lá para se manter oxigênio e os gases necessários para a vida humana, até mesmo plantação, já foram detectado água na Lua e tudo mais. Então essa situação vai agregar valor para nós aqui na Terra, mesmo que seja muito cara, nos trará um campo de pesquisa muito interessante. Porém, essa questão do contato que Chico fala, em momento algum ele fala em contato material. Nós temos que abstrair isso, sim, teremos contato com seres de outros planetas, e já temos aqui na Terra o tempo todo. Porém, ele será de forma mais ostensiva. Nós temos a seguinte situação, temos um piano de cauda à nossa frente, e cismamos em querer puxar o piano para perto da gente, sendo que é mais fácil levar o banquinho até ele, que é tão mais leve e pequeno. Então essa é a situação. Todo o povo do planeta cisma em querer criar estruturas para que nós possamos realizar viagens espaciais para outros lugares. Porém, considerando que a velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo e que o diâmetro de nossa pequena galáxia, que é metade do tamanho da galáxia de Andrômeda, é cerca de 100 mil anos-luz, ou seja, 100 mil anos trafegando a velocidade da luz, e que, sem parar, e que é uma velocidade inalcançável, teoricamente, para a matéria, somente os fótons são capazes de viajar essa velocidade, porque para alcançá-la teríamos que ter um reator, um motor que não é inventado ainda, que não existe nem na nossa teoria, porque teoria você pode criar o que quiser, tem lá o Homem de Ferro, você pode inventar o que quiser na sua cabeça, agora na prática é diferente, são outros 500. Então, teria que ter um motor que a quantidade de combustível seria maior às vezes do que a própria galáxia, para poder fazer com que isso ocorra, para poder movimentar essa matéria nessa distância. Falam de buracos de minhoca, falam de dobras espaciais, falam de motor de dobra, mas isso tudo é apenas na nossa cabeça, é algo irreal. É bastante bacana porque a partir dessa ideia esdrúxula, vamos assim dizer, podem outros materiais serem utilizados que favoreçam e auxiliam o nosso desenvolvimento intelectual aqui na Terra para outras áreas. Mas isso de fato se concretizar não vai, porque conforme eu já falei, está no card aqui, também está no link que eu vou deixar, para que vocês possam ver, vai chegar um momento em que a humanidade vai ver que a comunicação espiritual, que a comunicação mediúnica é real. Então você não precisa transportar o corpo físico do ponto A para o ponto V, ou seja, para o ponto B, de uma galáxia a outra, de um extremo a outro da galáxia, utilizando-se o transporte da matéria. Você pode fazer isso apenas com o espírito. Essa é a questão. E isso você não precisa empreender grandes recursos, caríssimos. E isso você não precisa movimentar a matéria em si. Você consegue fazer mais rápido, inclusive, do que com a velocidade da luz.
Dessa forma, então, vamos considerar, nós temos a Via Láctea, é uma galáxia de médias proporções, espirais, ela é menor do que Andrômeda, cerca de metade, que está vindo se colidir com a gente, e isso ocorrerá daqui a alguns milhões de anos. A Via Láctea, essa galáxia em espiral, nós somos apenas um pontinho numa de suas bordas. A distância de um ponto ao outro, o seu diâmetro todo é de 100 mil anos andando na velocidade da luz de forma constante, contínua. Ou seja, é inviável a gente caminhar, navegar pela Via Láctea. Porque para que isso ocorresse, mesmo que a gente alcançasse a velocidade da luz, a gente só conseguiria andar pela bordinha dela e jamais teríamos condições de ver o que está no outro extremo da Via Láctea de forma prática e utilizável. E isso porque não consideramos ainda as outras milhares, quer dizer, milhões e milhões de galáxias que existem por todo o nosso universo que seriam inalcançáveis. A própria galáxia de Andrômeda, ela está, se não me engano, a cerca de alguns milhões de anos da Terra, de anos-luz da Terra. Então, como que a gente faz para alcançar uma outra galáxia se a própria galáxia nossa a gente não consegue navegar, passear por ela, mesmo com a maior velocidade que a física diz ser possível alcançar? Teríamos então que derrubar todas as teorias de Einstein, teoria da relatividade, para poder chegar nesse ponto. Não adianta, sempre que falam sobre isso, estão enganando, estão mentindo, estão querendo ganhar notoriedade. Ou até mesmo porque a capacidade limitada de visualização do que é extracorpóreo não permite com que esses cientistas tenham uma visão ampla e geral do que pode nos acontecer. Então, para que nós vamos levar desse ponto A para o ponto B aqui um corpo físico, o meu corpo, se eu posso deixar o meu corpo aqui e levar apenas o espírito numa fração de tempo? Num segundo, menos até do que isso, e lá realizar tudo o que precisa ser realizado com uma coisa que se chama desdobramento. Isso vai acontecer gradativamente. Então é isso que o Chico quer dizer. Quando nós estivermos num estado mais evoluído, para chegarmos nessa situação de termos uma cidade na Lua, em que todos os povos possam se integrar, fatalmente o fator moral de nossa humanidade vai ter evoluído muito. O amor entre as sociedades, o amor entre os povos, ele estará num nível mais intelectualizado, mais evoluído, mais dilatado, que fará com que as pessoas estejam mais abertas a essas experiências extracorpóreas. Hoje nós temos como realidades as comunicações diversas físicas, por celular, por internet, que são realizadas por meio de fótons nas fibras óticas, por meio de comunicações eletromagnéticas quando utilizamos o nosso satélite ou as torres de celular. Isso era algo impensável há meia década, há um século. Então seria uma coisa utópica que isso fosse posto em prática naquela época, mas hoje é realidade. Então, com a nossa evolução técnica, científica e moral, fatalmente, daqui a 50, 100 anos, 200 anos, nós teremos a mente da humanidade aberta a essas questões das comunicações espirituais e fatalmente será deixado de lado essa questão que as pessoas acham que navezinhas espaciais precisarão ir de um lugar para o outro. Não. Nada disso é necessário nem existe. Assistam esse vídeo que eu postei lá, que ele é bem explicativo sobre essa questão. Para que o nosso vídeo não fique demasiadamente longo, nós vamos interromper aqui mais uma vez e prosseguiremos com a sua análise, a análise desse pinga-fogo na próxima semana. Observemos que do vídeo original de 2 horas e 30 minutos, nós temos ainda aqui mais 1 hora, mais uns 45 minutos, aliás, para concluí-lo, porque são de 2 horas e 13 minutos ao final. Então, 43 minutos, né? 45 minutos de vídeo original, fora os comentários que a gente faz. Então, acredito que mais umas 4 semanas de vídeo a gente ainda vai estar tratando do pinga-fogo e, posteriormente, vamos aceder a novos temas. Um forte abraço, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês que estão acompanhando, para vocês que estão fazendo essa análise, esse estudo do pinga-fogo de Chico Xavier, com uma visão pouco diferenciada, com uma visão técnica científica já do novo milênio. Um forte abraço e até a semana que vem.